Nós estamos diante do assunto cinética química, trabalhando com equilíbrio químico, trabalhando com o princípio de Le Chatelier, e hoje nós vamos fazer uma abordagem rápida no tocante ao comportamento das reações quando a análise é feita sob a ótica da velocidade. Existem algumas reações que são muito rápidas, como por exemplo queimar a pólvora. Outras reações químicas são muito lentas, como por exemplo a formação de combustíveis ou derivados de petróleo, os combustíveis fósseis, né? Então, existem reações que possuem comportamentos distintos nesse campo, na velocidade. O que é que nós vamos fazer hoje? Vamos relembrar a você as condições para que uma reação química ocorra, como calcular a velocidade das reações, quais são os fatores que influenciam a velocidade da reação, como saber o comportamento para analisar a velocidade de uma reação, quais são as características de cada reação. Para que a gente possa fazer isso, alguns conceitos são necessários. E a gente começa falando da teoria das colisões. Para que uma reação química aconteça, amigos, é necessário que as partículas se choquem. Dê uma olhadinha nessa ilustração que eu acabei de colocar aqui na tela. Se você perceber aqui, eu vou chamar isso aqui de A, B. Começamos numa condição, terminamos numa condição. O que é que a gente percebe? Em muitas vezes, aqui eu tenho situações nos são mostradas, que eu consegui montar uma estrutura nova, tá vendo? Ó? Quando eu saio aqui dessa estrutura inicial aqui dos reagentes e chego aqui nos produtos, eu formo novos componentes. Agora veja aqui embaixo. Um verdinho, esse trio, o verdinho e esse trio. O que é que você percebeu na segunda ilustração? Você percebe que apesar de acontecido os choques, apesar de terem tido contato, não aconteceu uma formação de novos elementos. A primeira houve uma reação química, a segunda não. E qual é a condição para ter uma reação? Primeiro, existir choques entre as estruturas. Segundo, temos uma quantidade mínima de energia para que isso ocorra. E terceiro, que exista afinidade entre esses reagentes. Isso permite-nos analisar se uma determinada reação vai acontecer ou não. Não adianta nada eu pegar um pedaço de madeira e começar a bater numa barra de ouro. Não vai ter reação alguma. Agora, se eu pegar uma barra de metal e colocar dentro de um recipiente com água mais sal, certamente eu vou estar, depois de algum tempo, verificando que existe um processo de oxidação. Quais seriam então as condições para que a reação acontecesse? Choques eficazes, energia mínima necessária, que a gente chama de energia de ativação, e que as partículas ou estruturas, agentes químicos envolvidos tenham afinidade entre eles. Nesse desenho que eu acabei de colocar aqui na tela, a parte superior temos uma reação. Na segunda, não acontece a reação. Vejamos. Quais são as condições para a ocorrência das reações? Primeiro, afinidade entre os reagentes. É necessário que haja esta afinidade, exista essa possibilidade de reação. Segundo, o contato apropriado entre os reagentes, que nós chamamos de choques eficazes. Ocorre reação nesse primeiro? Antes essa região central aqui que você escreveu complexo ativado. Dá para você lembrar para mim o que é o complexo ativado? Claro. Durante a reação, amigos, existe um pico de energia, onde nós encontramos a maior quantidade de energia envolvida na reação é o complexo ativado. E aqui embaixo não houve reação, tá vendo? Ó? Aqui ocorre reação. Aqui não ocorre reação. Do que depende a velocidade das reações? Primeiro, da frequência dos choques. Quanto mais choques, mais rápida será a reação. Da energia dos choques. Esses choques ou colisões devem ser o quê? Eficazes. Quando a gente fala em choques eficazes, é que tem que ter a quantidade mínima de energia para acontecer. Da orientação apropriada das moléculas, ou seja, o sentido e direção. E quando a gente fala nesses comportamentos, a gente vai voltar a citar aqui para você o tal do complexo ativado. Dê uma olhada nesse desenho aqui, por favor. Esse desenho aqui, na vertical, nós temos a energia, que a gente chama de entalpia. E aqui é o tempo da reação. À medida que o tempo vai passando, está aqui ele. Vamos pensar. Essa situação inicial aqui, EAB, é o quê? Reagente. Entalpia dos reagentes. Essa chegada aqui seria o quê? Entalpia dos produtos. Esse pico de energia aqui, complexo ativado. A diferença entre a energia dos reagentes e o complexo ativado é a energia que eu te chamei de energia de ativação. Essa energia de ativação ela pode ser diminuída se você utilizar um catalisador. Então, neste gráfico, ó,
Eu tenho uma reação endotérmica ou exotérmica? Essa reação aqui, amigos, ela é uma reação exotérmica, que eu saio aqui dos reagentes e o produto tem menos energia do que quando começou. Ok? Vamos lá. Estado intermediário de transição entre reagentes e produtos. O que é que eu encontro lá no complexo ativado? A maior concentração de energia. Reagentes, está aqui. Complexo ativado, está aqui. Produto, está aqui. Que reação é essa? Exotérmica. Reação de A mais B originando C mais D. O que é o EAB? Isso. Complexo ativado. Acabei de mostrar para você. O que é o EA mais B? Energia dos reagentes. O que é o EC mais D? Energia dos produtos. Ah, entendi. Olha a energia de ativação. Energia de ativação é a diferença entre a energia dos reagentes e o complexo ativado. Quanto maior a energia de ativação, amigos, mais lenta é a reação. Energia de ativação pequena é uma reação rápida. E energia de ativação grande é uma reação lenta. Energia mínima necessária para que os reagentes possam fazer o quê? Dar início à reação. Se não tiver a quantidade mínima de energia, não vai ter. Podemos entender a energia de ativação como uma barreira que os reagentes devem ultrapassar. Então aqui, ó, imagine essa situação, ó. Essa reação 1 e essa 2. Qual é a conclusão que você chega? Essa aqui é mais rápida, porque a energia de ativação é pequena. E essa 2 aqui seria o quê? Seria uma reação lenta. Reação endotérmica e exotérmica. Como fazer para eu identificar? Quando eu saio de um patamar para um outro acima, reação endotérmica. Quando eu saio de um patamar e vou para um abaixo, reação exotérmica. O início, reagente. O término, produto. Reagente, produto. Beleza? Se você tiver uma energia de ativação grande, é lenta a reação. Se eu tiver uma energia de ativação pequena, é rápida a reação. Quanto maior a energia de ativação, menor será a velocidade. Como é que eu faço a energia de ativação? Coloquei aqui para lembrar você. Complexo ativado menos a energia dos reagentes. Tá? Energia de ativação é a energia do complexo ativado menos a energia dos reagentes. E eu coloquei aqui que a energia de ativação será sempre positiva. Isso aqui é muito importante saber. A energia de ativação será sempre positiva. O que pode ser negativo é isso bem aqui, ó. Vanks, o que é isso aqui? É o ΔH. O que seria o ΔH? A variação de entalpia. Quando o meu ΔH é positivo, eu estou diante de uma reação endotérmica, como essa daqui, ó. Quando o meu ΔH é negativo, eu estou diante de uma reação exotérmica, como essa aqui. Quais são os fatores que influenciam a velocidade de uma reação? Temperatura. O que mais? Pressão. O que mais? Concentração dos reagentes. O que mais? Catalisadores. Vanks, eu já ouvi falar também de um aspecto que a gente fala quando está trabalhando com os reagentes, que é a superfície de contato. Se tiver mais superfície de contato, a reação é mais rápida? Sem dúvida. Olha aqui. Temperatura. Maior temperatura, maior agitação. Maior agitação, maior número de choques. Maior número de choques, maior velocidade. Conclusão. Traduza tudo isso aqui. Maior temperatura, a temperatura aumentando, a velocidade aumenta. Segundo, superfície de contato. Vamos imaginar que você queira fazer um determinado alimento. Você quer cozinhar macarrão. Quando é que ele vai cozinhar mais rápido? Se você pegar o macarrão por inteiro ou você fragmentá-lo. Se ele tiver quebrado em várias partes, ele vai cozinhar mais rápido. Você precisa derreter uma barra de chocolate. Se você colocá-la dentro do forno inteira, ela vai derreter, obviamente. Se você colocá-la toda quebrada, ela derrete mais rápido. Você vai cozinhar batatas. Se você coloca para cozinhar a batata inteira, ela vai cozinhar. Se você colocá-la cortada, ela cozinha mais rápido. Por quê? Maior superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato, maior o número de choques, consequentemente, maior a velocidade. Outro que eu citei para você, concentração dos reagentes. Se eu colocar mais reagentes, mais rápida será a reação. Então aqui, ó, já citei todos. Temperatura, superfície de contato, concentração dos reagentes. O que é que está faltando para a gente fechar o que eu já tinha citado para você? Catalisadores. Os catalisadores são substâncias, agentes químicos que reduzem a energia de ativação. Ó, aumenta a velocidade da reação, diminuindo a energia de ativação. Queria alertá-los que existe também o grupo das exceções. Nós temos um pequeno grupo que, ao invés de aumentar a velocidade da reação, diminui. Exemplo,
conservantes de alimentos. Veja o comportamento do catalisador com e sem a sua participação. Esse vermelho aqui é sem catalisador. Olha o tamanho da energia de ativação. Agora observe quando você usa o catalisador, no caso aqui uma enzima. O que é que aconteceu aqui? Diminuiu a energia de ativação. Portanto, o catalisador diminui a energia de ativação, fazendo com que a velocidade aumente. Muito bem. Enzimas são catalisadores naturais. Fique atento. Inibidores são substâncias que diminuem a velocidade da reação. Acabei de comentar. Ele é um catalisador com a função invertida. Ele faz a reação ficar mais lenta. Por exemplo, conservantes de alimentos. Como é que eu calculo a velocidade de uma reação? A velocidade de uma reação depende de quem, amigos? Dos reagentes ou dos produtos? Dos reagentes, porque produto não existe no início da reação. Então, o que é que eu vou fazer? A velocidade da reação é proporcional à concentração dos reagentes. Fique atento. Veja a situação aqui. Quem é o meu reagente? Meu reagente é o lado esquerdo, meu produto é o lado direito. Eu tenho A mais B originando C mais D. Como é que eu faço a velocidade? Eu vou fazer K, que multiplica A elevado a X, B elevado a Y. Na verdade, eu vou colocar aqui a letrinha A e a letrinha B, tá? É A e B aqui, para facilitar a sua visualização. Vamos, o que é esse K? Isso aqui é a constante das pressões. A gente vai ter dois grupos de K, que eu vou comentar daqui a pouco, que seria o Kc e o Kp. Kc e Kp. Por que muda essas letras? Porque a gente faz uma análise distinta em relação aos estados físicos. Repetindo o que eu falei da velocidade, eu vou me preocupar com os reagentes. Neste caso aqui, como é que ficaria... Eu vou até tirar essa galera daqui, né? Como é que ficaria essa velocidade aqui? K, que multiplica a concentração de A elevado ao seu coeficiente, vezes a concentração de B elevado ao seu coeficiente. Fica muito fácil da gente fazer. Esses valores são fornecidos, Vax? São. E como é que eu calculo K? Calma. O K ele tem uma relação de produto dividido por reagente. Daqui a pouco a gente fala. X e Y dessa reação aqui são seus expoentes, tá? E X mais Y é a ordem real global da reação. Essa reação seria assim. XA mais YB originando CC mais DD. Trabalho bem aqui. Ordem global é você somar os coeficientes dos reagentes. Se você pegar lá, por exemplo, tinha 2A mais 3B, a ordem global seria 5. Coloquei um exemplo aqui para que você pudesse entender na formação da chuva ácida. Chuva ácida pode ser formada com os gases, com os óxidos oriundos do enxofre, com os óxidos oriundos do nitrogênio. Eu peguei um exemplo aqui com o nitrogênio, tá? Veja. Etapas diferentes, N2 mais O2 originando 2NO, 2NO reagindo com O2 originando 2NO2, 2NO2 mais a água originando ácido nítrico mais ácido nitroso. Você viu que está destacado em vermelho ali? Etapa lenta. O que é que eu quis dizer com isso? Um alerta. Quando uma reação acontecer em etapas distintas, a equação da velocidade ela tem como referência a etapa mais lenta. Nunca esqueça disso. Uma etapa lenta é o que define a velocidade da reação. Etapas lentas e etapas rápidas. Eu vou pegar qual? A etapa lenta. Lembre-se de uma competição. Você tem uma equipe numa corrida. O tempo desta equipe não é cronometrado com quem chega primeiro. O tempo da equipe é cronometrado com quem chega por último. É o mais lento que define. Aqui é a mesma coisa. Qual seria a reação que a gente ia trabalhar aqui? Vamos lá. Como é que eu faria a lei da velocidade? Como eu pego a equação, a etapa lenta, eu venho aqui, ó. Você vai pegar só os reagentes. Qual é o reagente que tem aqui? NO. Qual é o coeficiente dele? 2. Vezes. Qual é o reagente que eu tenho aqui? O2. Qual é o coeficiente dele? 1. Esse 1 você pode até deixar sem colocar, não tem problema. Qual seria a ordem global dessa reação? 3. 2 do 1, 2 mais 1, 3. Agora eu vou falar do tal do Kc. Tanto o Kc como o Kp são as constantes de equilíbrio. São utilizadas essas letras aqui só para diferenciar estado físico, tá, meus amigos? Esse Kp aqui eu vou usar para gases. E o Kc eu vou utilizar líquidos e gases, ou seja, fluidos. O que é que você percebeu? Eu deixei fora quem? Eu deixei fora os sólidos. Os componentes das reações, os agentes químicos que estiverem utilizando
a estrutura na condição sólida, no seu estado físico, não irão participar do cálculo da constante de equilíbrio. Constante de equilíbrio é um valor que relaciona as concentrações das espécies reagentes e do produto no momento em que ocorre o equilíbrio. Onde Kc representa o valor das constantes de equilíbrio a uma determinada temperatura em função da concentração da espécie. Em caso da ocorrência da reação em fase gasosa, a constante chamada é Kp, tá? Mas o cálculo é o mesmo. Veja o que eu vou mostrar aqui para você. Tá vendo aqui? Vamos imaginar que todo mundo esteja no estado gasoso. Como é que você calcularia o Kc e o Kp? Olha para cá. Você vai pegar os valores dos produtos e vai dividir por quem? Pelos reagentes. Olha como é que ficou a fórmulazinha que eu te mostrei aqui. C elevado a C vezes D elevado a D dividido por A elevado a A vezes B elevado a B. O nosso amigo K vai ser as concentrações dos produtos dividido pela concentração dos reagentes. Lembre-se, estado sólido fica fora. Aqui eu coloquei a relação entre Kc e Kp. Vanks, o que é que significa isso? Às vezes você tem o valor de um e quer saber o valor do outro, tem uma relação que diz o seguinte. O Kp, que é o que a gente trabalha com os gases, é igual ao Kc, esse aqui, vezes quem? Quem é o R? R é o valor 0,082. Quem que é o T? Temperatura em Kelvin. Quem é que é o ΔN? É o número de mols de produtos. Aqui, ó. É o número de mols dos produtos que a gente tem, menos o número de mol dos reagentes que a gente tem. Seria o ΔN aqui. C mais D menos A mais B. Iremos fazer exercício com relação a isso aqui, não se preocupe. Eu quis só dar uma ênfase com relação ao Kc, porque a gente trabalha muito com ele, tá? Porque a gente precisa calcular a constante de equilíbrio para depois achar a velocidade. Olha os exemplos aqui que eu trouxe para você. Considere a tabela com as quantidades de reagentes e produtos no início e no equilíbrio na temperatura de 100 graus. Para a seguinte reação, qual é o valor da constante de equilíbrio? A reação que nós temos é N2O4, reação direta inversa, 2NO2. Ele quer que você calcule o Kc. Como é que a gente faz? Produtos dividido por reagentes. Tem problema com relação ao estado físico? Não, os dois estão gasosos, não tem problema. Como é que vai ficar isso? Meu K vai ser NO2 ao quadrado dividido por quem? Por N2O4. Aí uma pergunta. O autor trouxe para nós uma tabela com dois valores, no início e no equilíbrio. Qual é o aspecto que eu considero? Equilíbrio. Beleza? Na hora de fazer o exercício, pega os valores do equilíbrio. Vai ficar como aqui o K? Qual é a concentração do NO2? 009 elevado ao quadrado. Qual é do N2O4? 003. Quanto é que vai dar isso, Vanks? 009 é a mesma coisa de 9 vezes 10 a menos 2. Eu vou fazer com potência que fica mais fácil. Aqui fica 81 vezes 10 a menos 4. E aqui embaixo, 3 vezes 10 a menos 2. Como é que vai ficar isso? Quanto é 81 dividido por 3? 27. 10 a menos 4 dividido por 10 a menos 2? 10 a menos 2. 27 vezes 10 a menos 2 é a mesma coisa de quê? 0,27. Minha resposta, letra B. Viu como é que faz? Se você não souber o que é a tal constante de equilíbrio, se você não souber que ela é a divisão das concentrações dos produtos pelos reagentes, você não faz nenhum exercício envolvendo velocidade das reações. Ah, então eu vou ficar atento. Tem que ficar. Veja aqui a questão 2. A reação A mais 2B originando C, A mais 2B originando C, se processa em uma única etapa. Qual a velocidade dessa reação, considerando o K igual a 0,3? Olha, ele te deu K, ó. Concentração de A vale 2, concentração de B vale 3. Quem é a velocidade, moçada? K vezes... Você só pega reagente, pessoal. Velocidade só me interessa reagente, viu? Concentração de A vezes concentração de B ao quadrado. Vai ficar como? 0,3 vezes 2 vezes... O que é que tem aqui? 3 ao quadrado. Velocidade vai ser quanto? 0,3 vezes 2 vezes 9. 3 vezes 2, 6, 6 vezes 9, 54. Coloca uma vírgula, 5,4 mol por minuto.
Essa é a nossa velocidade.